Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Jesus Eterno, professor Albino Lopes. Estamos estudando o Apocalipse capítulo 13, que está acontecendo hoje no mundo, o Apocalipse 13, Apocalipse 17, o Apocalipse também o 16, o 13 e o 17. São fundamentais para a gente entender o que está acontecendo hoje no mundo. Os poderes do passado, o Império Romano, Babilônia, a Medopérsia, também a Grécia, na ordem: Babilônia, Nabucodonosor, Medopérsia, Ciro, Xerxes, Artaxerxes, Alexandre o Grande, na Grécia, e os imperadores Adriano, Constantino, do grande Império Romano, os 4 animais da visão de Daniel, do capítulo 7, do livro de Daniel, a sequência dos poderes. O último poder foi o Império Romano. O Império Romano, conforme Daniel diz, ele tem o grande animal, foi aquele que Daniel mais ficou impressionado, ele tem 10 chifres, e a influência após a queda do Império Romano, o Império Romano continua, o Império dividido entre o ferro e o barro. Então, o reino dividido é o reino do fim, é o reino mais longo, que o Império Romano, ele continua influenciando até hoje. Ele influencia através do poder, das leis, a influência do Império Romano continua até hoje. Como assim? Porque depois que o Império Romano caiu, quebrou, ele continuou na Europa dividida. A Europa, 10 reinos. Ele continuou no Império Papal. O Império Papal é uma aliança do Império Romano com a Igreja Cristã. Aí surgiu o grande Império Papal. O rei, né? O Papa era um rei na época da Idade Média, um período aí de 538 a 1798, cai o Império Papal, cai a monarquia papal, a monarquia francesa, a monarquia no mundo todo cai, então surge poderes como a Revolução Francesa, poderes da fonte popular. Então, a Revolução Francesa é o quê? Uma continuidade do Império Romano. Continuou o Império Romano. Inclusive, no início, né, foi uma barreira para a igreja. A igreja cristã continuou. O cristianismo, que é um plano de Deus, não se apaga. Não tem como, porque é de Deus. Deus abençoou, protege. Ele diz que a minha igreja, né, vencerá. A minha igreja é luz e não se apagará. Passa por crises, dificuldades, parece que vai apagar, mas a tocha é de Deus. E Deus não deixa a tocha apagar, vai até o fim. Então, esses poderes, eles caíram. Não tem mais aquela glória do Império Romano, do Império Grego, da Medopérsia, da Babilônia, né? E de outros grandes impérios como o Egito, a Síria. E agora, esses poderes querem voltar. O Império Romano voltando, volta a influência da Grécia, a influência da Medopérsia, a influência da Babilônia. Que influências são essas? Perceba o que está acontecendo. A volta do Império Romano. Em que sentido? No autoritarismo. A democracia está caindo, está acabando a democracia. Nos Estados Unidos, que é o país da liberdade, da democracia, está acabando. O Donald Trump, na sua gestão, está mostrando o retrato de um novo sistema que está sendo construído. Falta pouco para implantar, que é a decadência da democracia e vem então agora o autoritarismo. Acabou a liberdade religiosa, vai ter só uma religião. Só uma religião que vai ser aceita. Quem não fazer parte dessa religião mundial não vai poder adorar livremente. Não vai.
Política, quem não fazer parte do poder global, um partido único ou vários partidos num só princípio, eles não vão poder ter influência. Acabou? Ou participa da ordem mundial, ou participa da religião mundial, do sistema tecnológico, econômico, bancário, ou você vai perder os seus direitos. Isso é o quê? Autoritarismo. Uma oligarquia econômica, militar, tecnológica, religiosa, política, que vai então controlar o mundo, como foi o Império Romano. Não tinha oposição. O imperador César não tinha oposição. Adriano, Constantino não tinham oposição. Nabucodonosor também não tinha. Era um império, o rei, era um reinado. Então, esse mesmo princípio está voltando, gente. Eu percebo na Europa, né, está caindo o sistema democrático, o sistema popular. Está caindo o sistema popular. Daqui a pouco o povo não vai mais votar para escolher os seus candidatos. A ordem mundial é que vai dizer quem vai ser o representante naquele país, naquela região. Aí que entra a profecia dos 10 reis. Os 10 reis do Apocalipse 17. Aqui no 17, pega aí a sua Bíblia. Apocalipse 17 diz o quê? 17, verso 12. Os 10 chifres que viste, são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Olha só, então 10 chifres são 10 reis. 13. Tem estes um só pensamento, um só ideal, um só princípio: dominar o mundo, dominar a economia, controlar e dar o seu poder e autoridade à besta. Quem é a besta aqui? A besta é um sistema do poder. A besta é um governo, é um poder. Por exemplo, o imperador César era do Império Romano, faz parte, é uma besta. Nabucodonosor faz parte também, é uma das cabeças dessa besta aqui. Entendeu? Que tem 7 cabeças e 10 chifres. Tem aí no canal Jesus Eterno, você vai assistir uma sequência desse capítulo 17. Aqui eu não estou fazendo só um resumo, mas aí no canal são 4 vídeos, um comentário completo sobre o capítulo 17. Você vai entender tudo, a história, a Bíblia e a realidade de hoje e de amanhã, o futuro de Deus glorioso. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, o prêmio que tenho para dar a cada um conforme as suas obras. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11, Jesus diz: venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para dar a cada um conforme as suas obras. Guarda o que tens, preserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua vida eterna, a tua glória, a honra de Deus, a majestade de Deus, a vida eterna, a glória eterna de Deus na nossa vida. Então, você vai no canal, faça sua inscrição. Está gostando dessa mensagem? Mensagem da Bíblia, história e atualidade. Preste bem atenção para você se edificar, para você saber o que está acontecendo, a verdade da palavra de Deus. Compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode perguntar, a gente vai poder responder a vocês. Visite, se inscreva no nosso canal, sejam bem-vindos. Então aqui diz, né, que eles vão ter um só pensamento, o 8º rei. O 8º rei aqui, ó, no verso 11. Olha aqui, ó. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Ó, e a besta que era e não é, também ele o 8º rei. Ó, a besta que era e não é, ou seja, acabou, mas volta como 8º rei. Amém? Olha a revelação de Deus, ó. E a besta que era e não é mais, não tem mais o poder do Império Romano, não tem mais a influência, a ditadura, o controle, o poder único, mas ela vai voltar. Ó, olha aqui, ó. A besta que viste, a besta que era e não é, era, mas não é mais, também é ele o 8º rei. E procede, ou seja, ela volta dos 7, a influência
homem-deus, tiram o teocentrismo, Deus o centro, Deus todo-poderoso, tiram e o homem toma o lugar. É o homem que salva, é o homem que é o Deus. É ele que é o Cristo, que é o falso Cristo que Jesus falou. É um sistema poderoso, econômico, que tem um controle, então vem salvar, vem com bondades, vem com coisas boas para enganar. Então, aqui está dizendo, né? Eles não mas voltará com um poder global, representantes de 10 chifres, são 10 reis, 10 grandes representantes. Então, um poder único, a união das religiões. Por exemplo, o Papa se reuniu com o rei Charles, lá na Inglaterra. As religiões estão se unindo. Isso é no mundo todo, é na Europa, é na América, é na África, eles vão se unir, um grupo poderoso. E quem não participar desse grupo não vai receber os seus direitos. Então, está aqui, ó, no capítulo 17. Mas como, professor, como é que você sabe que vai ser centralizador? Porque o passado, o governo do Império Romano era centralizador. Era autoritário. Não tinha liberdade, não. Acabou a liberdade econômica, religiosa, partidária, política, acabou. Segundo a profecia. A profecia que está dizendo. Aqui no capítulo 13, fala que tipo é esse poder que está vindo. Olha aqui, ó. 13, no versículo... Está aqui, 13, 15. 13 e 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Está aqui, ó. Está vendo aqui? Autoritarismo, o princípio do Império Romano, de Alexandre, da Medo-Pérsia, e o princípio de Nabucodonosor. Lembra que o Daniel com seus amigos estavam na Babilônia, e Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram lançados na fornalha porque não queriam adorar a imagem de Nabucodonosor, a imagem do poder humano, a imagem do poder temporário, efêmero. Não quiseram. É um princípio do autoritarismo. Não tem liberdade. Ou você me adora, ou você aceita, ou então receba as consequências. Está aqui, ó. Pode marcar. 13, 15. É a profecia dos últimos dias. Está acontecendo. Começou a acontecer. Já está montado. E lhe foi dado comunicar, já está executando o plano, né? Para tirar a democracia e implantar o autoritarismo, um governo centralizador, autoritário, antidemocrático. Está acontecendo já nos Estados Unidos, gente. O berço da liberdade está sendo o berço do autoritarismo, porque tem o princípio do Império Romano. Por isso que aqui no capítulo 13, no verso 11, ó, vi ainda outra besta emergir da terra, ou seja, ressuscitou, emergiu da terra, ressuscitou. O poder do Império Romano voltou, está voltando agora. Presta atenção no que está acontecendo. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, parecendo cristão. Então o poder agora que vai dominar o mundo, ele quer ser cristão, parece cristão. Ele usa a Bíblia, usa o nome da igreja, usa o nome de Jesus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, no versículo 5, 6, 7, 8, vê lá os sinais de Jesus. Virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, vamos salvar o mundo, vamos botar o mundo num lugar de bênção, vamos colocar o mundo na luz, nós vamos organizar o mundo vai ser melhor. Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? Sobre essa paz humana, essas promessas humanas são enganosas para iludir. Então, nós estamos aqui, Deus está abrindo o nosso olho. Através de muita oração, muito estudo, estou entendendo que a primeira besta, toda poderosa, mundial, com muita autoridade, ela murchou, mas não morreu. Continuou influenciando até hoje. Os Estados Unidos é fruto da Revolução Francesa, é fruto dos princípios
da Revolução Francesa. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Só que isso está acabando, está murchando. Para dar lugar de novo à influência do Império Romano. A religião oficial, vai ter só uma religião, só um partido, o sistema econômico, só um exército. Tá entendendo? Estou falando para você. Deus tocou meu coração, Deus tem me revelado e eu estou passando para você o que está acontecendo. Está caindo a democracia, está voltando o autoritarismo. Está aqui, está escrito, olha aqui, ó. Não tem liberdade. Olha aí, ó. E lhe foi dado, que é o 13:15, vou ler de novo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso é o quê? Obrigado, você tem que fazer. E senão tu vai perder a própria vida. Não vai poder comprar e nem vender, como diz aqui no capítulo 16, ó. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, fale que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Olha aí, ó. Ninguém possa comprar ou vender. Controle econômico, controle da produção, controle do alimento, controle dos negócios. Gente, é muito forte. Está acontecendo. Então, a segunda besta que emerge, ela vem está acontecendo, está montando, ela está honrando o Império Romano. Está aqui, ó, o Império Romano e os seus 10 chifres. Está honrando a volta do poder autoritário do Império. O Império Romano e seus princípios de o homem-deus, vários deuses, não a Jesus, não a Deus, mas o homem que é Deus. Preste atenção, que glória, né? Saber que Deus está revelando a sua palavra e vai acontecer isso agora. Então, a segunda besta é o poder global que está honrando o Império Romano. Pode perceber. Seduz, faz com que tem poder, tem influência, tem autoridade. Para honrar a Deus, Criador do céu e da terra? Não, para honrar o homem, o poder do homem acima de Deus. Mas, o que diz aqui? No capítulo 17, verso 14, para finalizar a nossa reflexão. Aqui fala, né, da aliança, ó, um só pensamento, no verso 13, poder e autoridade que possui, ó. Eles vão dar o quê? A besta. Quem é a besta? Já falei. O Império Romano, a religião oficial do Império Romano, lembra? A religião oficial do Império Romano. Volta com força total, dominando e controlando. Mas Jesus falou aqui, ó, 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Jesus. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, se acham com Jesus, segurando na mão de Jesus, que creem em Jesus, que não desistem de Jesus. Oram e clamam ao grande Rei Salvador, Jesus, o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como